para a gente destrinchar esse anúncio do Federal Reserve de ontem, entender também quais os impactos no mercado internacional, chamo agora o economista-chefe da Quineia, o André Diniz, com quem eu tenho o prazer de dividir tela, de receber aqui no CNN Money News. Muito bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Vitor, tudo bem? Tudo É um prazer certo. estar aqui. O prazer é nosso. André, a gente acompanhou essa fala de Jerome Powell, né? A gente lembra desse duplo mandato do Federal Reserve, apontando riscos para o mercado de trabalho no futuro nos Estados Unidos. Eu queria entender o que baseia exatamente essa decisão do Federal Reserve, né, pela quinta manutenção seguida da taxa básica de juros, tanto do ponto de vista inflacionário, quanto do ponto de vista de manutenção do mercado de trabalho aquecido. Bom, eu acho que do ponto de vista inflacionário, a gente começou a ver nos dados do último mês, tanto o CPI, né, que é o primeiro dado de inflação que sai, quanto o PCI, que é o dado que o Fed prefere observar, que acabou de sair hoje, o dado referente a junho. A gente começou a ver mais, obviamente, o efeito das tarifas nos preços dos bens, principalmente, né, dos bens de consumo ali, duráveis, alguns não duráveis. Isso coloca para o Fed um certo risco de, primeiro, a própria projeção deles de inflação para o ano ser surpreendida para cima e, talvez mais importante, que isso eventualmente se torne um processo reforçado e autossustentável de uma nova onda inflacionária, lembrando que a gente está no nível de inflação que é sensivelmente acima da meta que ele se propõe. Então, a gente está voltando a acelerar a inflação a partir de um nível que é sensivelmente acima da meta. Por que isso é importante nesse momento, apesar de uma fraqueza um pouco maior da atividade, né? Vista, por exemplo, no dado de PIB ontem, que foi um pouco... Enfim, apesar de ter recuperado em nível o PIB geral, muito ajudado ali pelo que aconteceu no primeiro e no segundo trimestre dos estoques, do comércio, a demanda subjacente, que é o mais importante da economia, é uma demanda subjacente que enfraquece. Mas por que é importante o Fed manter um tom cauteloso nesse momento? Porque a ponta que falta nessa história é o lado da oferta da economia. E é o que a oferta da economia tem mostrado é que a queda brusca da imigração, há mais ou menos um ano, intensificada há mais ou menos 6, 7 meses, tem estabilizado as taxas de desemprego. Por que isso é relevante? Porque se eventualmente a taxa de desemprego fica estável ou até cai, por mais que a geração de emprego seja fraca, no limite a gente pode estar falando de volta de pressões salariais para a economia, que está tomando um novo choque de inflação a partir das tarifas. Então, a soma dessas duas partes, tarifas entrando na inflação, com uma taxa de desemprego muito estável, até caindo no mês passado, faz o Fed reforçar um tom de cautela e de querer observar como é que essa dinâmica vai afetar a economia nos próximos meses. André, a gente acompanhou essa publicação, né, como você trouxe, dos resultados da economia norte-americana ontem, né, um resultado que veio acima das expectativas do mercado, mas com essas características bastante sazonais, parte de uma base mais baixa. Eu queria entender o que aquele dado ele significa exatamente para a continuidade dessa política monetária mais restritiva por parte do Federal Reserve e essa sinalização de maior cautela. Uma economia que, de fato, em termos domésticos, perde um pouco de tração. E deveria continuar com o terceiro trimestre, principalmente do lado do consumidor, com menos tração. Especialmente pelo fato de que o efeito das tarifas na inflação ele está começando a aparecer. E ele deveria continuar aparecendo em agosto, em setembro, fazendo com que o poder de compra do consumidor seja um pouco perdido, né? Então, com menos poder de compra, o consumo acaba desacelerando. É o que a gente tem visto nos dados. Mas do ponto de vista do Fed, acho que justamente o ponto é olhar um pouco mais para frente. E apesar dessa desaceleração do consumo na margem, a gente tem outros fatores que tendem a puxar a economia para cima na virada do terceiro para o quarto trimestre ou até no ano que vem. Quais são esses fatores? A gente teve uma recuperação completa da Bolsa, por exemplo. Isso é uma flexibilização das condições monetárias da economia. A gente tem spreads corporativos que voltaram a ser baixos, com uma taxa de juros que está estável, até caindo um pouquinho. E, por outro lado, a gente tem um pacote fiscal que vai começar
a gerar algum estímulo para a economia, ainda que não seja algo que mude completamente o cenário. A gente está falando de incentivos para as empresas anteciparem investimentos até o fim do ano, e a gente está falando de um consumidor que vai receber rebate de impostos também no ano que vem. Então, a soma das partes, apesar da foto da atividade ser uma foto mais fraca, a tendência é que a soma implique uma reaceleração da atividade nos próximos trimestres. Lembrando que os acordos comerciais também retiram bastante incerteza da economia, né? Então, acho que a cautela do Fed se justifica justamente por isso, porque embora a gente esteja vendo uma foto de atividade mais fraca, a gente está trabalhando primeiro com um desemprego muito estável e a gente está voltando a acelerar a atividade a partir de um desemprego estável. Então, arrisca gerar um novo processo inflacionário. André, essa decisão do Fed ela não foi unânime, né? A gente teve divergências por parte de Christopher Waller e também da vice-presidente de supervisão do Fed, a Michelle Baumann. Os dois votaram por um corte de 0,25 ponto percentual. O que essas divergências, essa decisão não unânime do Federal Reserve, indica sobre as tendências para as próximas reuniões, né, com essa expectativa de boa parte do mercado de que a partir de setembro o Federal Reserve comece a poder, quem sabe, discutir uma redução das taxas de juros, mas já tem gente falando que pode ficar para outra reunião ainda, né? Eu não vejo com muita importância essas divergências. Primeiro porque já era bastante esperado. Ambos, o Christopher Waller e a Michelle Baumann, têm um alinhamento maior com a Casa Branca, inclusive sendo potenciais cotados ali para indicação como próximo presidente do Fed. Então, acho que o mercado como um todo já esperava esse dissenso e não atribuía tanta importância a esse dissenso. E eu acho que, no fim das contas, o que a maior parte do comitê vai levar em consideração é justamente o que o Powell falou ontem na conferência de imprensa. É observar mais 2 inflações, mais 2 dados de emprego até setembro, e aí avaliar se é necessário, se aprofunda a tendência de desaceleração da atividade com uma inflação que não dá muitos sinais de piora adicionais, ou não, ou se a parte do emprego vai continuar estável, ou se o desemprego pode até continuar caindo com a inflação acelerando. Então, eu acho que a maior parte do comitê, na verdade, vai continuar observando os dados e a evolução deles com muito mais calma do que o dia a dia do mercado, para aí sim avaliar se o corte em setembro acontece ou não. Mas tendo a achar que os dois dissensos não tem muita relevância nesse processo. Acho que o principal são todos os outros membros e o que os dados vão dizer até lá. André, hoje a gente tem acompanhado os principais índices norte-americanos todos no campo positivo, né? Dow Jones subindo 0,16%, S&P 500 variando positivamente 0,76% e Nasdaq subindo 1,18% nesse momento. O que esse comportamento dos mercados indica sobre essa percepção dos mercados acionários, dos acionistas, acerca da decisão do Federal Reserve? Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que levar em consideração não só a decisão do Fed, mas os outros dados que têm se realizado. E hoje foi uma manhã de dados também na ponta mais construtiva, né? A gente continuou vendo dados de pedidos de seguro-desemprego bastante tranquilos, então indica que, apesar de uma desaceleração nas contratações, também existe um nível de demissões muito baixo, que acaba sustentando o mercado de trabalho ainda em níveis sólidos, então acho que isso é levado em consideração. E existe também uma perspectiva de que a estabilização comercial gere um horizonte de mais previsibilidade para a economia, que tende a melhorar um pouco as pesquisas com as empresas, as intenções de produção. Então, eu acho que é uma soma das duas coisas. A curva de juros em si, ela tem tido dificuldade de precificar juros para cima, né? O que a gente tem visto é que é uma certa assimetria de quando você tem algum dado mais fraco, até alguma fala do presidente Trump na linha de que o Fed precisa cortar juros, a curva de juros tem sentido mais do que quando você tem dados mais construtivos. E eu acho que a reação dos mercados acionários, ela está tentando balancear um pouco essas duas coisas. Um cenário de juros que talvez seja ainda na direção de corte, por mais que a gente não saiba exatamente quando isso começa, mas, ao mesmo tempo, talvez a percepção, a temperatura da atividade, ainda que seja fraca ainda na foto, seja uma temperatura de uma virada, de uma melhora para os próximos trimestres. Então, acho que é a soma desses dois efeitos. André, você indica essa
perspectiva, né, de uma revisão de cortes das taxas básicas de juros nos Estados Unidos. Eu queria entender esse impacto no câmbio, porque essa decisão do Federal Reserve de manutenção já estava precificada. A gente teve esse anúncio ontem da tarifa de 50% sobre as nossas exportações para os Estados Unidos, com essa série, né, quase 700 exceções, entre elas artigos que são bastante importantes nessa pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos. Mas hoje a gente tem acompanhado um câmbio, o real se depreciando, né, frente ao dólar. Agora o dólar em alta de 0,55%, batendo R$ 5,60. Qual que pode ser o comportamento esperado exatamente para o câmbio a partir dessas perspectivas em torno da política monetária nos Estados Unidos e, evidentemente, também aqui no Brasil? Eu acho que, do ponto de vista externo, né, se a gente travar um pouco o que está acontecendo aqui dentro, a tendência deveria ser uma tendência de estabilização ou até uma leve melhora do dólar. Se a gente levar em consideração que os últimos meses o dólar acabou perdendo de praticamente todas as moedas, e o Brasil não foi exceção, né? Na verdade, o real foi uma das moedas de performance e destaque também desde o início do ano. Se é razoável pensar, e acho que ontem o mercado colocou isso um pouco no preço, né? Reduziu a possibilidade de corte em setembro, o que, de certa forma, dá um pouco de suporte para os juros de curtíssimo prazo dos Estados Unidos. Se isso se confirma, se a inflação continua acelerando, se o emprego continua se segurando, e isso faz com que o Fed postergue esses cortes, a tendência é que a gente tenha um dólar global um pouco melhor. Até porque isso estaria conjugado com uma percepção na margem de que o PIB americano tende a se recuperar um pouco, né? Então, o real não é muito diferente dos seus pares nesse quesito. Acho que a gente aproveitou um primeiro semestre de dólar fraco e agora, de certa forma, a gente está vendo uma estabilidade com alguma reversão do dólar para cima, em termos globais, que acaba jogando o real um pouquinho para baixo. Para a parte idiosincrática do Brasil, acho que acabou sendo o acordo comercial em si, as bases das tarifas, né, não é exatamente um acordo, mas as bases das tarifas com algumas isenções, acabam colocando uma situação até um pouco melhor do que esperado. Acho que existia um risco de cauda, de uma eventual piora, caso a coisa escalasse, caso seja o governo americano, seja o governo brasileiro, entrasse num embate mais forte. E o que a gente viu foi que possivelmente houve alguma negociação setorial, houve conversas também no nível dos diplomatas do governo que conseguiram algumas exceções. Então isso acaba trazendo um cenário um pouco melhor do que antes. Mas eu acho que o real em si, ele está mais em função desse movimento global do dólar do que reagindo necessariamente mal ao que foi anunciado ontem das tarifas. André, eu lembro quando houve aquela primeira ameaça de Donald Trump de demitir Jerome Powell, ainda em janeiro, os mercados reagiram de forma imediata. Depois, essas ameaças e ataques ficaram tão frequentes que parece Pedro e o Lobo, né? Deixaram de ligar para o que Donald Trump dizia. Mas eu queria entender se há algum tipo de impacto nesses ataques, nessas perspectivas em torno de uma antecipação, por exemplo, da escolha do sucessor Jerome Powell, né, cujo mandato acaba só em maio. Eu queria entender, há algum tipo de impacto desses ataques, dessas ameaças de Donald Trump ao presidente do Fed ou não? Eu acho que a gente pode pensar nessa questão de uma forma mais estrutural e depois pensar exatamente para o impacto de curto prazo, né? Do ponto de vista mais estrutural, faz sentido o mercado reagir negativamente em termos de dólar, né? Ou mesmo pensando numa inclinação da curva de juros nos Estados Unidos, porque se a gente levar em consideração que o Fed ele é o bastião dos bancos centrais. Então, ele, de certa forma, o modelo do Fed ele acabou sendo copiado, em alguma medida, por todos os bancos centrais do mundo. Então, quando a gente começa a questionar a independência do Fed, que é o bastião da política monetária global há algumas décadas, isso coloca um pouco em questão, novamente, assim como em outros episódios desse primeiro semestre, a solidez institucional dos Estados Unidos. É por isso que, quando o mercado leva a valor de face as falas do Trump sobre demitir o Powell, o dólar acaba sendo impactado no dia. O que eu acho para o curto prazo é que isso perdeu um pouco de importância
seja porque o mercado tem lido cada vez mais como ruído, seja porque o próprio Trump ou o próprio secretário do Tesouro, o Scott Bessent, tiraram um pouco de peso dessa possibilidade, tem falado mais na direção de manter mesmo o Powell até o fim do mandato. Então, acho que isso perde um pouco de relevância. E tem um outro aspecto que é importante também. Por mais que o Powell fosse demitido, né, se encontrasse uma justa causa para demiti-lo antes do prazo, ou mesmo que ele saia no que vem e seja substituído por alguém completamente alinhado ao governo, no fim das contas, a decisão do Fed é uma decisão colegiada com um comitê de vários membros. Então, não vai ser a decisão de um ou dois que eventualmente estejam sendo influenciados pelo governo que vai necessariamente mudar o voto da maioria. Então, acho que, de certa forma, isso também alivia um pouco a pressão sobre os ativos quando existe esse tipo de debate e de fala do governo. Eu conversei aqui com o André Diniz, que é economista-chefe da Quineia, a quem eu agradeço por esse bate-papo, essa conversa aqui no CNN Money. Muito obrigado, André. Obrigado, Vitor. Foi um prazer. Bom Até dia. mais, prazer é nosso.